Senhores, Shalom, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis. Bienvenidos a nuestra segunda parte de la Parashá Kedoshim, la clase número 5. Los párrafos son 9, 10 y también lo puedes ver el 11. Estamos aquí en Editorial Sigal, es el tomo número 5 y nos hemos quedado en la anterior clase con la charla que hay entre Rabbi Yossi, que le citó el texto de Primera de Shmuel, el capítulo 3, versículo 14. Le explicó que el estudio de la Torá es superior a cualquier tipo de sacrificio. Hoy día vamos a analizar la respuesta que le da Rabbi Hia, que le dice verdaderamente, Rabbi Yossi, usted está en lo correcto. Estudiar Torá es verdaderamente superior a cualquier sacrificio o ofrenda de vegetales. Entonces, bienvenidos, yo soy el More Luis, lo vamos a pasar súper bien. Léase el texto de la editorial Sigal, sea de Bnei Baruch, los párrafos correspondientes y diviértase. Entre en el canal y vea las parashot referencia al año pasado, allí de la clase número 4 de la parashá Kedoshim, e também de la Parashá Nassó, onde vemos de los sacrifícios de Nathanael Ben Sual. Repasse la madrugada, divirta-se. É lindo. E eu estou muito curioso para saber o que foi que Rabbi Yossi le contestou nesta partezita que está aqui. Mira, são 4 linhas impressionantes. E repassando el diálogo, ¿se acuerda? Mientras estaban una vez en camino, caminando, movimentos de la misma forma que hace el More durante las clases, porque esta movimentación indica que allá arriba está viendo un movimiento de energías y las cosas empiezan a bajar. Entonces Rabbi Yossi encontró con Rabbi Hia y le dijo, con referencia al versículo, ese versículo que va a citar es 1 de Shmuel capítulo 13, el versículo 4. Que indica ali, e por tanto he jurado acerca de la casa de Eli, que nunca jamás será expiada la iniquidade de la casa de Eli, ni con sacrificios, ni con ofrendas vegetales. Parece ser muy fuerte el texto. Y él indica que todos los compañeros, los Haverim, los estudiantes de las yeshivos de Kabbalah, ¿no? Todos saben e han sentado que não pode ser expiado com sacrifícios nem ofrendas, pero aí entra aquele detalhe, este movimento de estar caminhando, pero pode sim ser expiado com palavras de Torá. E por que é isto? Porque as palavras de Torá se elevam por encima de todas as ofrendas. E leves o mesmo princípio ao Sidur. Não leia o que está escrito, estude, porque aqui adentro está a Ketoret, aqui adentro estão os Korbanot, que em vez de tão solo lerlos, tu los vas a poder estudar, seguir os segmentos, ver cada detalhe de cada elemento. Aproveite, use o mesmo princípio que disse o Rabbi Yossi, que o estudo de Torá, porque aqui adentro também há palavras de Torá, é superior a los sacrifícios. Não te quede com o Sidur no nível baixo del Beit HaMikdash, solo com códigos e cheios. Vayas mais lejos. Está em tus manos. Tu tienes a oportunidade. Se imaginou? Puedes revocar malos decretos estudando Torá e também aprendendo de como funciona todo esse processo. Imaginou? Estamos na cuenta del homem. Estás vendo como há a movimentação da energia e o maestro sempre se adelanta. Mira, já temos em borrador todo Tiferet e tudo Netzah. Mira, hemos aberto a Sefirá de Netzah, porque vamos a continuar com 12 fuentes e 70 palmeiras. Tienes em tu mano este detalhe. E esta pequena coisa imperceptível revoca decretos, pero tem uma sutileza ao revocar decretos que não é aquilo que nos colocaram na cabeça, verdade? Que eu hago algo, eu tenho cheio a coisa e estou revocando decretos a todos os lados. Não. É por inocência e com muita sutileza, e tienes que ter
un amor eterno y una inocencia que es del otro mundo. Vamos a la respuesta de Rabí ya, porque se me escuece las manos para verlo y para poder leer esa belleza. Mira, y es bonito, está haciendo el caso, se puede cambiar el karma duro. La Torah es lado de la Gevurah porque yo tengo el texto escrito, tengo una literalidad. Si yo me quedo solo en la literalidad, yo voy a trabajar el lado de la Gevurah, pero cuando yo abro el secreto, la Torah purifica, ¿no? Esto que tenemos aquí, la Torah viene del lado de la Gevurah, sí, y no admite impurezas. Ay, ahora sí nosotros abrimos otro secreto que usted ni se imagina. É lindo, la Torá, ela não admite impureza e é por isso que ela viene do lado da esquerda. Está vendo o árbol da vida? Aí a Torá escrita que está no lado da esquerda, que é a Torá, o Sefer Torá, e temos a Torá oral, que são secretos, o Zohar, Cábala, lado da direita. A Torá que nós manejamos, que está escrita, que leemos o texto para partir de aí abrir o secreto, está no lado da esquerda, ela não admite impureza. Esta impureza quer dizer que se mescle com coisas, que se meta muita religiosidade, também que eu me apegue demasiado à literalidade. Tudo isto é impureza. Esta Torá não admite isso, e quando começa a haver muita dessa impureza, muita de literalidade, mira, aplicável ao Sidur também, não? Isto, quando é muita literalidade, genera rigor, então que ocorra, a própria Torá bota, tira fora, los echa, não importa quem é ele, seja o judío ou seja dentre as nações, los bota. La Torá não admite esse tipo de impureza que vem a partir de uma leitura e uma interpretação literal e ao pé da letra de lo que está escrito. Está vendo a importância do maestro? Que impressionante! Senhores, isto é o Magid. Ponga a emoção, hágale funcionar os órgãos, aproveite a conta do homem, le dê vueltas a la Gevurah. Mira, em cada conta do homem, em cada sefirá, vamos a ter a Gevurah que está dentro de Hesed, a Gevurah que está dentro da Gevurah, a Gevurah que está dentro de Tiferet, que está terminando hoje dia, a Gevurah dentro de Netzach, a Gevurah dentro de Od, a Gevurah dentro de Esod, e a Gevurah dentro de Malchut. Dele la vuelta. Esto, e ela não admite impureza, não puedes estar em la literalidade de um processo. E o estudo da Torá é superior a los sacrifícios. Imagina ali arriba. ¿Te imaginou? Beit HaMikdash. Uma coisa é terceiro Beit HaMikdash no lado da direita, outro no lado da esquerda. Se temos no lado da esquerda e queremos volver a los sacrifícios, e a la vaquita roja, e al cohen oferecendo la ketoret literalmente, nos vai botar. Tens que entender como isto funciona. De isso se aprende de Rabbi Yossi, Rabbi Chia. E Rabbi Chia le contesta a Rabbi Yossi dizendo verdadeiramente, é assim como tu has dicho. Não só isso, se um homem estuda a Torá, ele le beneficia esse estudo mais que todos os sacrifícios e holocaustos. E aún se o castigo estivera decretado contra ele desde arriba, é anulado. Se imaginou? Pero uno não vai fazer todas essas coisas para andar anulando os malos decretos. Não. Uno lo hace porque lo ama el Eterno, le apasiona, tiene esta inocencia y esto va revocando decretos. Uno deja que todo ese estudio, toda esta energía, el mundo espiritual lo tome y él lo vaya revocando y anulando como lo vea más conveniente. ¿Se imaginó? Castigo estuviera decretado contra ele desde arriba, es anulado. Por isso, as palavras de Torá não são susceptíveis de impureza. O que quer dizer? Não puedes entrar na parte literal de ela, porque ela pode purificar a los que são impuros. Como ele faz isso? Quando a pessoa deixa a literalidade e entra no secreto, se consegue um excelente maestro,
aprende, va crescendo, va subindo en los peldaños. Esto es increíble. Mira la respuesta de Rabbi Gia que le dio a Rabbi Yossi. Y la Cábala mira la acción de ofrecer sacrificios. Cuando estudiamos del Beit HaMikdash eran los sacrificios con aquellos códigos y todos aquellos detalles que iban juntos. La Cábala mira todo esto con una práctica muy baja. Y se imaginó un tercer Beit HaMikdash donde se vuelvan a ofrecer nuevamente sacrificios. En vez de ascender, se está bajando la península del Sinai, los que nos quieren hacer. Mira, es una práctica muy primitiva. Eso, yo necesito entender, yo necesito ascender a ser un aliado a la tierra de Israel y no hacer un descenso a la península del Sinai. ¿Te acuerdas las clases? Mira, ellos no bajaron hacia la península aquí, eso no fue un descenso. Es un ascenso, eles têm que subir ali arriba. Estamos aqui em Tifer, nesta linha de acá. Já se passaram as águas de Mara, agora estamos aqui em Elimá, que é Elohim. ¿Crees que é casualidade que estamos vendo aqui sobre a parte do rigor, que é Elohim ao lado da esquerda? Não, mira, não há que fazer um descenso, não hagas o descenso, caindo em la literalidade de lo que está escrito. E uno pode apegar-se tanto à literalidade, não? E com isto, uno pode pensar, se eu não estou fazendo sacrifícios, o que quer dizer este sacrifício? Seguindo a literalidade do texto que está escrito aí. Ele diz, eu devo de colocar o tefilim, eu coloco o tefilim. Deves colocar o talit, coloco o talit. Deves de fazer esta mitzvah, eu hago a mitzvah. Mira, se está haciendo un cierto sacrificio. Uno puede pensar, porque hay un choque interno, ¿no? Si no estoy haciendo sacrificios, ni acepto el sacrificio que ya fue hecho, yo no tengo una conexión tan poderosa con el Eterno, porque cada vez que eu coloco esses elementos e hago lo que está escrito, uau, eu toco las nuvens. El Zohar dice que toque las nubes o deje de tocarlas, esto no significa nada. Y la respuesta del Zohar siempre es un rotundo no. Esto en el sistema religioso, ellos juegan mucho con nuestras emociones. Yo tengo que sentir cosas para llegar a la conclusión que yo me estoy conectando. No, en la Cábala eso no existe, ¿no ve? Las cosas no son de esta forma, no es así. Más bien el Zohar afirma que una conexión con la espiritualidad él es mucho más poderosa si estudias Torah. Abre sus secretos, vaya. Aunque inicies en la parte literal y vaya dando los primeros pasitos y gateando como el bebecito hasta que puedas caminar y todo lo demás va a venir. Esto, no coloque emociones, no confunda, porque nuestras emociones que están a flor de piel nos traicionan. Esto nos hacen ver cosas que a veces no nos conducen a la realidad de los hechos. Entonces, para la Cábala, la Torá representa un conocimiento espiritual, eso es la Torá, ¿no? Está dando los primeros pasos, estás iniciando, vaya adelante, el resto va a venir, lo vas a estar dejando, mejorando, todas las cosas vienen, ya que todos estamos en el camino de la espiritualidad y vamos a ir avanzando por niveles. ¿Se acuerda que hemos dicho, el filósofo puede estudiar Torá? Puede. Y no solo puede, él debe de estudiar. Lo mismo es con quien trabaja con la psicología. Él puede estudiar la Cábala, puede. ¿Estás en algún sistema religioso, cristianismo dentro de los mesiánicos? ¿Puede estudiar Cábala? Puede. Lo que sí no se puede es tomar de la psicología y con ella querer ahora estudiar la Cábala. Ahí no se puede. Yo no puedo ahora tomar un sistema religioso y empezar a buscar brechas en él para acoplar ahora la Cábala y adentro. Eso no se puede. ¿Estás viendo la diferencia? Por eso hay que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo se llama estudiar la Torá en su interioridad. Este esfuerzo es encontrar estos secretos. Este esfuerzo de no hacer esa mezcla, ¿no? Ir dejando poquito a poco, ¿no? ¿Puedo estudiar la filosofía? Puedo. O que yo no puedo es usar de la filosofía para pensar que con ella ahora yo puedo usar de la Cábala y empezar
a llegar a las conclusiones a partir de ella. Si yo logro sacar yo logro ir dejando, se van a estar anulando decretos. Imaginou, es bien simples el mecanismo. Requiere una acción, una disposición. Vaya de a poquitito, paso a paso. No necesita soltarlo todo. Hay quien suelta todo. Hay unos que van de a poquitito. El mundo espiritual va a ver y ele va a leer esta intención adentro. Esto, aunque la acción está un poquito equivocada, pero está con una buena intención porque ele está dando los primeros pasos. Es así como funciona esto. Revoca decretos. Esto es sus malos decretos, ¿no? Esto es estudiar palabras de Torá. Às vezes nos complican demasiado con la Torá y las cosas y pensamos que colocando ou haciendo mitzvot, ou haciendo aquele outro, e confundimos, não? Cábala com judaísmo e um terceiro templo, mesclamos tudo e ao final não sabemos nem que é cábala, nem que é o judaísmo. É importante fazer esta separação, há que limpiar. A Torá escrita não admite impureza. Dentro do judaísmo, há que limpiar-se da literalidade de los textos. Há que abrir-se a la Cábala, há que começar a estudar Cábala. E o que acabamos de dizer, o próprio Zohar disse que uno pode ser de qualquer grupo religioso, de qualquer grupo espiritual, hasta estar dentro de uma filosofia. O que o Zohar quer é que uno a partir de aí empiece a estudar a espiritualidade, empiece a poquitito ir limpiando-se, desconectando de todas aquelas coisas que não são buenas. Intente ser uma melhor pessoa. Dentro de todo esse sistema já vas a dar um grande passo. Isto já hace que uno esté por encima de qualquer sacrifício que uno pueda oferecer. Lo que anula los decretos não é o sacrifício de animais nem de vegetales, é o estudio de la Torá, e essa Torá em sua interioridade se empieza a anular muitos decretos, às vezes nem conta nos damos, não? E não te olvides, dentro desses sacrifícios estão incluídos o ayuno também, porque ele é considerado um sacrifício, está por encima disto. Por isso se diz que o ayuno de palavras é superior 100 vezes, muitíssimas mais que tan solo el ayuno de comida, não? Ele está dizendo, el ayuno é considerado um sacrifício, já que se baja de nível. Por que se baja de nível? Porque no ayuno, igual que no sacrifício, que se hacía no sacrifício? Qual era o elemento que havia aí? No sacrifício, o que ocorre? Se oferece a sangre e a graça. E o Zohar está dizendo que o sacrifício de animais e vegetales é um nível baixo, quase primitivo. No ayuno, o que ocorre quando ayunamos? Nós não comemos, verdade? Quando não comemos, o que está sucedendo? Incluso há uma berajá no Sidur, antes de iniciar o ayuno, que indica que a diminuição de mi sangre, porque se vai quedar sem comer, então se vai diminuir a sangre, ¿se imaginou? No Midrash é a mesma comparação. Se diminui a sangre, aunque seja em gotitas, mira, durante o ayuno, e se queima a graça. É o mesmo processo do sacrifício de animais. Se está colocando a sangre e se está colocando a graça, queimando-la. No ayuno de comida se hace lo mismo, por isso é um nível baixo, um nível superior. É o ayuno de palavras. Se imaginou quedar 24 horas sem falar nada, sem dizer nada, sem pensar nada? Mira, e o ayuno de palavras não está no mesmo nível do ayuno de alimentos. Ele está, e não está aqui, ele está, não, aqui tampouco, ele está mais arriba, mas está muito mais, dependendo do nível, ele se vai, ele se sale fora. Estás vendo? Por quê? Porque no ayuno físico se está diminuindo mi sangre, se está queimando graça. E é o mesmo processo do sacrifício de los animais, seja no Mishkan como no Beit HaMikdash. E por que a Torá habla de todos esses sacrifícios e los permitiu? Uma vez mais, não entres na literalidade do texto. A literalidade pertence ao lado da esquerda e diz que a Torá não aceita esse tipo de impureza.
Eu não devo mais de pensar em isso, eu devo de abrir o secreto. Eu tenho uma metáfora com certos elementos e figuras que contêm o secreto e eu me caigo na literalidade. Me tropeço. Então, para que deu tantos sacrifícios? Para que ofereciam tanto? Para que tanta alahá no processo del abate ritual? La Torá não está falando nada de esto. É a religião que nos meteu essas cositas dentro de nossa cabeça e hay que sacarlas afuera. Y este es el gran secreto expuesto por Rabbi Yossi Rabbi Hia. Repase la lectura en el Zohar, los párrafos 9, 10 y 11. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta clase número 5 del Zohar HaKadosh Parashá Kedoshim, que habla de los sacrificios. Mira, qué cosa linda. Rabbi Yossi e Rabbi Hia, com essa cátedra, com essa beleza, nos abriram os segredos, estamos entendendo melhor como funciona todo esto. Esto es la beleza e la hermosura de todo el proceso. Un shalom bien grande.